né? Então, não existe uma legislação específica, concreta, voltada para esse segmento da sociedade, né? Não existe nenhuma lei, nenhum artigo da CLT que proteja homossexuais, transexuais, travestis. Não existe isso. Então, a gente se utiliza de regras gerais. A Lei 9.029 de 95, por exemplo, é uma lei que ela agora está sendo utilizada. Agora eu digo de uns 5 anos para cá, e ela é desde 95. Né? Essa lei ela estava voltada basicamente para a proteção da mulher e da mulher grávida. Tanto que o objetivo principal dela são 6 artigos, e o 3º artigo diz, olha, se o empregador exigir teste de gravidez ou insistir em alguma forma de esterilização, isso caracterizará crime, né? E ele poderá ser punido por isso. Só que o artigo 1º ele é muito mais abrangente, e ele fala que de nenhuma forma deve existir discriminação, tanto na contratação quanto durante o contrato de trabalho, e muito menos na rescisão do contrato de trabalho. E quando se fala em discriminação, eu estou falando de uma forma absolutamente abrangente, né? Eu falo desde sexo, orientação sexual, religião, idade, nacionalidade, enfim, todas as questões possíveis que podem, de alguma forma, prejudicar o trabalhador. Eu servia bebidas numa boate em São Paulo, não sei se vocês conhecem, que é a Louca, na Frei Caneca. Foi muito estranho assim pra mim, eu não imaginava. Eu servia bebida aos domingos, assim. Eu nunca parei pra pensar que o fato de eu ir de menino ou de menina fosse atrapalhar ou fosse fazer alguma diferença no meu trabalho, né? E aí eu ia sempre assim, eu ia de menino trabalhar, porque fui contratada de menino, mas eu ia de carro com o meu namorado na época, para as pessoas do meu bairro não me verem saindo de menino, porque eu já tinha assumido a Bárbara, então ficava estranho, né? E na hora de ir embora eu me vestia de menina, porque eu ia embora de ônibus. Eu fiz isso 3 domingos. No 4º domingo eu cheguei para trabalhar, a gerente me chamou. Olha, você me desculpa, mas a gente vai ter que pensar, tá aqui o seu dia para você não perder, porque hoje você viria, mas a gente não tem como ficar com você porque a casa não comporta pessoas do seu tipo. Aí eu olhei, como assim não comporta pessoas do meu tipo? Ah, você sabe que aqui não é nem uma casa gay. Aí a gente ter uma travesti trabalhando, não dá, não pode. Você sabe que as pessoas não vão aceitar. Eu fiquei 10 meses procurando emprego, não consegui. Foi quando eu descobri que o meu destino era como o da maioria, né? Eu não tinha uma família que me apoiasse, não tinha ninguém, não sou rica, não tinha nada. Então fui pra rua trabalhar, fui começar a fazer programa. Um shopping aqui no Rio, num salão muito conhecido aqui no Rio. E eu cheguei para fazer entrevista. Eu tava uma calça mais social, preta, uma camisa social, botão fechadinho, uma bolsa, maquiagem talvez até um pouco mais leve do que essa que eu tô, assim, uma coisa bem normal, bem básica, bem natural. E eu, sou cabeleireira formada, tava me dispondo, tava ali para ser contratada como auxiliar de cabeleireira. E aí falamos de tudo que tinha que ser falado, valores, trabalho. Até que no final eu falei assim, bom, obrigada pela oportunidade. A gente já tinha fechado, eu estava contratado. Isso era uma sexta-feira. Eu só tinha que ir em casa, pegar meus documentos e voltar, entregar a carteira de trabalho, essas coisas, para começar a trabalhar na segunda. Não, porque eu não sei se você não percebeu, mas eu não sou mulher. Aí ele olhou, fez uma cara assim, porque eu sou... Eu não falei nem transexual, que as pessoas às vezes não fazem isso. Eu falei porque eu sou travesti. Ele, tá. Eu tenho que conversar ali com a outra responsável do salão. E aí você... Agora eu falei, aguardo, posso só ir junto? Pode. Pra poder pegar o momento. Aí fui junto, aí fui atrás do balcão. Aí ele falou com ela meio baixo, não deu nem pra ouvir direito o que ele falou. Eu só vi que ela fez uma cara feia, assim, balançou a cabeça, tipo... Não, tô querendo, não. Aí ele virou pra mim e falou, não, então, Bárbara, olha só, a gente tá com o seu telefone, eu tô com o seu telefone, qualquer coisa eu te ligo. Aí eu, tá, mas e a minha documentação que eu ia trazer? Não, eu te ligo. Tô até hoje esperando a ligação dele. Mesmo quando eu tinha 50 quilos a menos, eu era uma morena muito bonita e ninguém percebia que eu era uma trans. Mas na apresentação do documento, né, passava com honras e louros, méritos nas avaliações, mas na contratação, quando viam o nome, eles implicavam.
né? A vaga já foi preenchida, nós vamos entrar em contato. Infelizmente você não faz o perfil da empresa e dentre outras desculpas, né? Que não pode declarar abertamente que é por preconceito. Como a gente estava estruturando o projeto, falamos, bom, o que a gente pode fazer? A gente pode dar às transexuais, às travestis, a porta de entrada desse projeto. Então, vamos instituir que a recepção do nosso projeto seja exercida por elas, travestis e transexuais. Então, esse foi o primeiro ponto, assim. Depois, como o nosso projeto foi crescendo, a gente chegou... Bom, então tá, 10% dos nossos funcionários terão que ser transexuais ou travestis. Uma forma de reconhecimento a tudo que aconteceu aqui durante esses anos, uma forma de entender a importância delas para a gente. Então, foi mais ou menos pensando nisso que a gente criou esse projeto. Elas são muito capazes. Elas vêm, em geral, de situações muito difíceis, porque a maioria delas não nasceram em São Paulo, vieram para cá, muitas de lugares distantes de São Paulo, outros estados e tal. Enfrentaram muitos e muitos problemas, a maioria se prostituiu, a maioria viveu coisas muito, muito complicadas. Mas todas elas não abandonaram em nenhum momento seus sonhos. Por mais que elas vivessem, passassem por experiências muito difíceis, elas tinham uma característica, elas continuavam acreditando no mundo, no outro. Agora, é importante também a gente pensar que não é só uma escola de teatro que pode fazer isso. Qualquer empresa pode fazer isso. Porque também eu acho que coloco muito isso. Vocês são uma escola de teatro e pode qualquer coisa. Eu acho que qualquer empresa, um banco, um hotel, qualquer empresa poderia ter uma recepcionista transexual sem nenhum problema. Então é importante a gente pensar isso. Então não é uma escola de teatro que tem um gestor maluco e que tem pessoas que... Não, nós não somos malucos, a gente é muito pé no chão, esse projeto ele é muito bem pensado, ele é muito estruturado, então qualquer outra empresa pode sim ter uma transexual em sua equipe, em suas equipes, sem nenhum problema, e vai ter uma profissional muito dedicada, eu não tenho dúvida. As empresas têm que parar com preconceito e parar de deixar de contratar uma transexual porque ela é trans. Não, você pode não contratar ela porque ela não tem capacidade para exercer a função que ela está querendo, mas não porque ela é trans. E as empresas fazem isso. Eu já fiz teste assim. Eu cheguei em uma empresa que tinha uma placa dizendo precisa-se de recepcionista. Eu tenho experiência em carteira de recepcionista. Eu levei o meu currículo, né? Cheguei lá, a diretora, a gerente falou assim: ai meu Deus, vocês não tiraram essa placa ainda? Ai moça, me desculpa, mas a gente não tem mais vaga, já foi preenchida a vaga. Aí eu falei: foi? Tá bom então, obrigada. E eu saio, compro um cartão no orelhão, pego o telefone do mesmo estabelecimento há 10 minutos só. Eu liguei de novo, mudei a voz, falei que era outra pessoa e ela falou que a vaga estava disponível. Por que ela negou a vaga para mim? Porque eu sou transexual. Eu estou na Praça da República em 2007, 11 horas da noite, saindo do meu trabalho, que antes eu trabalhava como cabeleireira em um salão particular, e eu fui agredida por 9 rapazes, por intolerar a diferença, porque não conseguem conviver harmonicamente com uma pessoa que é diferente dela. Eles me agrediram, eu tomei um chute com a bota de ferro, tinha uma placa de ferro na bota, e eu perdi um rim com isso, apenas um rim. Apenas um chute, perdi um rim, né? Pela brutalidade, pela violência grosseira e maldosa e cruel deles. Eu acabei, hoje eu sobrevivo tomando 3 litros de água todos os dias, eu preciso tomar. Corro risco de, na minha velhice, ser muito mais complicado por conta disso. Mas eu, como já falei, sou brasileira e não desisto nunca. Para o meio artístico é assim: se você é uma trans ou você é um gay, você tem que se sair muitíssimo bem
no que diz respeito a algo que projete o outro. Você não. Entende? Por exemplo, se eu sou uma excelente maquiadora, eu vou ser reconhecida no meio artístico como a melhor e a maior maquiadora de todos os tempos. Se eu sou uma excelente cabeleireira, se eu sou uma excelente costureira, estilista, fotógrafa, se eu sou uma excelente decoradora, coisas que projetem o outro. Quando é você uma grande atriz, não. Uma cantora, não. Trabalhar na frente das câmeras, não. E se for, é sempre te segregando. Você ser travesti ou fazer a caricatura de uma mulher, fazer palhaçada, ser estigmatizada, fazer coisas que depreciem o próprio movimento. Eu nunca vi até hoje uma atriz transexual protagonista numa novela. Eu nunca vi uma cantora ir no Faustão para divulgar o seu trabalho. Mas por que ela não vai? É porque ela não tem dinheiro para bancar lá? Não. É porque ela é travesti, porque ela é trans.